Olá, eu sou Fox Xavier e este é o resumo da semana. A gente começa falando sobre a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira que discutiu o projeto da Lei Orçamentária para 2024. Os vereadores receberam representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico e da Empresa Municipal de Multimeios, a Multirio. O representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico foi o primeiro a ser ouvido pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara do Rio. Para 2024, o orçamento da pasta será de R$100 milhões. 90% desse valor serão gastos com despesas com pessoal. Atualmente, a capital fluminense ocupa o segundo lugar em geração de emprego no país. A meta para 2024 é reduzir para 8% a taxa de desemprego no município. Entre outros pontos, vereadores questionaram os critérios para o licenciamento urbano e ambiental no município. Nossa preocupação, uma política que seja desenvolvimentista, ela não pode deixar de lado, a proteção do nosso patrimônio urbano e do nosso patrimônio ambiental da cidade. No mundo não tem dinheiro de investidor, de países, o que quer que seja, que não olhe para um lugar que fala, vocês estão respeitando o meio ambiente? Porque nesse momento nós estamos vivendo uma questão extrema climática. Não tem. Pode conversar com o governo americano, pode conversar com o governo chinês, pode conversar com o empreendedor que quiser de qualquer lugar. Todos vão dizer a mesma coisa. Não há como a gente desenvolver o aspecto urbanístico sem ter o desenvolvimento econômico e vice-versa. Com 30 anos de existência e prestes a inaugurar uma sede nova, a empresa pública municipal de multimeios da Prefeitura, Multirio, prevê um orçamento de R$22 milhões para 2024. O nosso projeto é, em 2024, nós ampliarmos a nossa presença junto às escolas, estarmos cada vez mais próximos da atuação do professor. Esta foi uma semana decisiva para o projeto do Plano Diretor. Representantes de 3 comissões da Câmara Municipal se reuniram para acelerar a análise das emendas. Os vereadores que compõem as comissões do Plano Diretor, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira retomaram as discussões das emendas referentes aos instrumentos urbanos, como outorga onerosa, que é o direito de construir sobre um terreno na cidade. Os grupos vêm se reunindo para dar um parecer conjunto às mais de 1.200 propostas feitas pela Casa Legislativa, pelo Poder Executivo e pela sociedade civil ao Plano Diretor da cidade. A gente precisa fazer o certo, fazer a análise correta para conseguir aprovar o texto que for melhor para a cidade do Rio. A Comissão de Representação da Avenida Brasil se reuniu mais uma vez. Os parlamentares tentam incluir uma emenda no projeto do Plano Diretor que possa ajudar a recuperar a principal porta de entrada da capital. O auditor-chefe da Receita Municipal apresentou um plano de fomento à revitalização da Avenida Brasil. Entre as propostas está a isenção de IPTU, ISS e ITBI. Nosso objetivo não é só empresa, nosso objetivo ali é que as empresas que fazem moradia, se interessem pela região e construam os apartamentos, vilas, casas. A via mais importante da cidade vem tendo atenção especial da Câmara. Na audiência pública da Comissão de Representação da Avenida Brasil, os parlamentares trabalharam no texto a ser apresentado como emenda ao novo Plano Diretor da cidade. Outra preocupação é com os empreendedores endividados, prestes a fechar as portas àqueles que ainda não desistiram dos negócios locais, também devem ser contemplados com estímulos fiscais. A vereadora Rosa Fernandes sugeriu atrair também a rede hoteleira. A navegação dos rios Acari e Pavuna também foram abordadas. Do trecho da Pavuna em diante, isso, que ali se encabe uma área navegável. Leis dos anos 70 do século passado são temas de debates dos vereadores que discutem as emendas do Plano Diretor. Dedicados a emitir um parecer conjunto às mais de 1.200 emendas ao projeto de Lei Complementar 44 de 2021, os vereadores que integram as comissões do Plano Diretor, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira continuam se reunindo. 740 propostas já foram verificadas. Tem sido desgastante, mas ao mesmo tempo gratificante de saber que a gente está trabalhando pela cidade. 2 encontros foram inteiramente destinados às proposições sobre os instrumentos urbanos a serem permitidos
estendidos pelos próximos 10 anos. Vereadores, especialistas e representantes da sociedade civil opinaram principalmente sobre a outorga onerosa, que é o direito de se construir sobre um terreno na cidade. Os parlamentares avaliaram as sugestões referentes ao título 4, que aborda o parcelamento do solo. A gente está revogando leis da década de 70 para conseguir colocar agora leis mais atualizadas, uma forma mais atualizada no plano diretor. O vereador Felipe Boró promoveu um debate sobre a síndrome de Rett. A doença neurológica progressiva afeta as meninas a partir de 6 meses de vida. O debate público foi uma iniciativa do vereador Felipe Boró, que desde 2021 acompanha a situação dos pacientes de Rett no Rio de Janeiro. E foi necessário também para destacar a necessidade do apoio às famílias. Todo o meu trabalho é reestruturar essa família que idealiza esse filho, que idealizou essa gestação. Precisa um investimento em várias áreas, até mesmo educacional, de acessibilidade, de dar condições para que essa criança possa aprender, de uma formação continuada de professores. A Abrit está presente em todas as regiões e reúne cerca de 500 cadastros de pacientes, 44 deles apenas no Rio de Janeiro. Mas é possível que este número esteja defasado, porque o exame genético necessário para o diagnóstico ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde. E esta é apenas uma das demandas da população quando o assunto é a síndrome de Rett. Essas meninas precisam de acompanhamento no SUS de especialidades várias, de terapias de apoio, de neurologia, de ortopedia, de pediatria. Eu conheci as famílias portadoras dessa síndrome em 2021 e de lá para cá a gente veio trabalhando muito, incansavelmente, e queremos continuar daqui para frente também para dar total apoio e suporte para essas famílias. As receitas municipais totalizaram mais de 28 bilhões de reais no segundo quadrimestre de 2023. Na apresentação dos resultados do segundo quadrimestre de 2023, foi anunciado que até o momento foram aplicados quase 24% dos recursos financeiros destinados ao segmento da saúde. Em relação à transferência de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no período, a maior parte foi destinada à atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Já em relação ao repasse do Fundo para o Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem, foram mais de 25 milhões de reais no período. Sobre as auditorias realizadas nas unidades de saúde prestadoras do SUS e nas unidades próprias federais e estaduais, houve um crescimento em relação ao primeiro quadrimestre de 2023, de 67 para 121. Também aumentou a oferta no Sisreg, de 63%. Representantes da Prefeitura também apresentaram nesta terça-feira o balanço do cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023 à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal. As receitas municipais totalizaram quase 29 bilhões de reais no segundo quadrimestre deste ano. As despesas do município também tiveram um crescimento no segundo quadrimestre deste ano. A Diretoria de Prevenção a Incêndio e Pânico da Câmara Municipal promoveu um curso de formação de brigadistas. O objetivo foi capacitar servidores e funcionários para saber como agir em situações de risco. Os alunos são de vários setores da Câmara de Vereadores. Entre os temas do curso de formação de brigadistas promovido pela Diretoria de Prevenção a Incêndio e Pânico, noções básicas de primeiros socorros, como a massagem cardíaca. O curso acontece desde 2018. Ao final, os participantes irão receber um diploma de brigadista voluntário. Eles precisam de estar capacitados para alguma situação de emergência dentro da casa e saber como conduzir toda essa questão. O objetivo principal desse curso é capacitá-los para uma situação que ocorra dentro de um elevador, as pessoas ter essa tranquilidade de saber lidar com essa situação. Foram 2 dias de capacitação entre aulas teórica e prática. Eu acho que a gente sai com certeza um pouquinho mais com mais noção, mais preparado para o básico, eu acho que todo mundo deveria saber. A Câmara Municipal ganhou um local para o descarte correto do lixo.
Por mês, devem ser recolhidos cerca de 350 quilos no ecoponto. Instalado na entrada lateral do Palácio Pedro Ernesto, esse ecoponto é um local de entrega voluntária de resíduos especiais. O projeto visa conscientizar a comunidade sobre a importância de direcionar corretamente cada tipo de resíduo. Hoje, a estimativa de resíduos é estimativa mensal, 350 quilos. A gente está se preparando para poder conseguir recolher todo esse material que vai ser levado por uma cooperativa. Os orgânicos tem também uma empresa que vem recolher e os demais resíduos vai para o aterro sanitário, que é a Iacolurdo, que faz esse trabalho. Na quarta-feira, os parlamentares que analisam emendas do projeto do plano diretor discutiram a ocupação urbana. Há ainda cerca de 100 artigos que tratam do título 5 sobre uso e ocupação do solo a serem apreciados. Ao todo, mais de 2/3 das emendas já foram analisadas pelos vereadores. Iniciamos já a discussão em relação à parte de desocupação do solo, que é bem complexa, e esperamos que hoje a gente consiga terminar esse título 5. O Parlamento Carioca aprovou em segunda discussão o projeto que regulamenta as várias formas de publicidade na capital. Foi na sessão de quarta-feira. O projeto regulamenta as diferentes formas de publicidade na cidade do Rio, de cartazes até os modernos painéis de LED. O objetivo é garantir respeito à população, segurança jurídica e arrecadação para os cofres municipais. Este projeto, que foi construído a dezenas de mãos e entre poderes legislativo e executivo, é o melhor para a cidade do Rio de Janeiro. Ele respeita o princípio e valoriza a paisagem urbana, que é um dos bens mais valiosos da cidade do Rio de Janeiro, aumenta a arrecadação e reduz drasticamente a bagunça que está essa questão de publicidade na cidade do Rio de Janeiro. A Comissão Especial do Carnaval enviou um ofício à Prefeitura com perguntas sobre a organização do maior evento da cidade para o ano que vem. O tema seria discutido numa audiência esta semana, mas a Rio Tour não pôde comparecer. A presidente da comissão, vereadora Mônica Benício, enviará à Rio Tour questões relativas à atuação do Corpo de Bombeiros no Sambódromo, como a liberação de alvarás para os desfiles do Grupo Especial, por exemplo. A comissão também quer saber se a Prefeitura já tem um planejamento para os desfiles das séries Prata e Bronze na Estrada Intendente Magalhães ou para a construção da Passarela do Samba 2 em áreas próximas à Avenida Brasil. Uma obra anunciada este ano pelo prefeito Eduardo Paes. Nós vamos fazer os questionamentos via ofício para que não se deixe de ser respondido. Na reta final das discussões do projeto do plano diretor, os vereadores se aproximam de 1.000 emendas analisadas. Com a análise concluída de 996 das mais de 1.200 propostas feitas pelos vereadores, prefeitura e moradores da cidade, as comissões do Plano Diretor, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira abordaram o título 7 do texto, anexos, além de emendas pendentes. A ideia da revisão do Plano Diretor parte do pressuposto que, ao longo do tempo, os municípios podem sofrer grandes alterações nas suas dinâmicas urbanas, sociais, econômicas e ambientais. O atual é de 2011. A atualização é uma obrigação legal do Executivo prevista no Estatuto da Cidade, Lei Federal de 2001. Pela norma, as cidades brasileiras devem reescrever seus planos diretores a cada década. Na sessão de quinta-feira, os vereadores aprovaram, entre outros projetos, o que prevê a troca dos ônibus que circulam atualmente na capital por veículos elétricos. A sessão começou com a análise do veto parcial do Poder Executivo ao projeto de lei que implementa o Programa de Estímulo, Incentivo, Promoção e Apoio à Mulher Empreendedora. O veto recebeu 27 votos contrários e foi rejeitado. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei que inclui o Dia do Despachante Documentarista no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. Entre os projetos em primeira discussão aprovados, o que fala sobre a política sustentável de substituição da frota de ônibus do transporte de passageiros por veículos elétricos no município do Rio. E também sobre a criação da Fundação Palácio Pedro Ernesto.
A Câmara Municipal recebeu parlamentares da União de Vereadores do Brasil. Eles participaram de um encontro de gestores legislativos municipais no Rio e aproveitaram para conhecer o Palácio Pedro Ernesto. São 15 representantes de vários estados. Os vereadores visitaram as instalações da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Conheceram a Galeria dos Presidentes, as obras de arte e as curiosidades de um palácio que completou 100 anos. Me surpreendeu aqui, né? O plenário, as artes. É encantador. Representantes das empresas, especialistas em transportes e entidades de usuários participaram de um debate sobre a tarifa zero dos ônibus da capital. A iniciativa foi do vereador Edson Santos, que buscou inspiração no projeto implantado na cidade de Maricá. A frota da empresa pública de transportes de Maricá é formada por 135 ônibus. São chamados vermelhinhos. Eles atendem a 39 linhas que percorrem os 4 distritos de Maricá. 120 mil pessoas são transportadas por dia. Um total de 3.500 deslocamentos por mês. Em todo o país, são 90 cidades que adotaram a tarifa zero, 10 municípios no estado do Rio de Janeiro. Neste debate, não se discute mais a importância da iniciativa, e sim quando ela será implantada e de que forma será possível. Como angariar fundos para custear essa tarifa. Dinheiro federal, que pode vir através de subsídios, de estímulos, dinheiro do Estado para custear alguma gratuidade, isenções fiscais. O fundamental é ter a vontade política. Depois de uma semana de intenso trabalho, analisando cerca de 1.200 emendas do projeto do Plano Diretor, vereadores de 3 comissões do Legislativo Carioca apresentaram um parecer conjunto. Foram 7 encontros consecutivos entre os vereadores que compõem as comissões do Plano Diretor, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para dar um parecer conjunto às mais de 1.200 emendas propostas pela Casa de Leis do município, pela Prefeitura e pela sociedade civil. Hoje a gente conseguiu finalizar todas as emendas de texto, porque ainda tem os anexos e os mapas. Então, alguns assuntos mais polêmicos ou divergentes que vieram hoje, conseguimos fechar o acordo para aprovar ou não, né, determinados assuntos, especialmente em relação à cota 100, cota 60, questão ainda de outorga, transferências e doações. Dia 4 de dezembro a gente encerra para depois fazer a publicação do parecer e antes do recesso, na semana que inicia dia 11, do dia 11 ao dia 15, entre esses dias a gente conseguir fazer a votação do projeto. O vereador Dr. Marcos Paulo promoveu uma audiência pública com o objetivo de discutir o orçamento do município do Rio para as políticas públicas de proteção animal no ano que vem. O corte equivalente a R$ 2.700.000 previstos, segundo o vereador Dr. Marcos Paulo, impede a construção do hospital veterinário no bairro de Irajá, na Zona Norte. O prefeito tinha prometido que iria inaugurar, nós acompanhamos, cobramos e até o presente momento nada. E me preocupa muito porque reduzir o orçamento, como é que vai construir o hospital, equipar o hospital e inaugurá-lo? Como protetora, eu entendo que essa redução é um retrocesso na causa animal, até porque com o valor que tinha, que não foi o suficiente, imagina agora tendo essa redução. Médica sanitarista há 16 anos e com experiência em saúde pública, além de ser pesquisadora, Thalia Pérez falou sobre um contrato de convênio com organização social que prevê R$ 49 milhões para os próximos 2 anos. O objetivo é melhorar o atendimento do Instituto Municipal Jorge Weissmann, que fica na Mangueira, Zona Norte. Nós teremos, então, uma unidade de pronto atendimento veterinário. Então, a gente vai ter atendimento de emergência, a gente vai ter internação disponibilizado, atendimento de 24 horas. Foi lançada esta semana a Frente Parlamentar Municipal de Combate ao HIV/AIDS no Rio de Janeiro. A iniciativa é da vereadora Mônica Benício. A ideia é que a gente fale
de prevenção, que a gente fale dos cuidados, mas que a gente fale também do combate ao estigma e ao preconceito. Essa é uma frente que foi um pedido de mobilização dos pedidos dos movimentos sociais. Ela foi articulada e está sendo construída hoje também, esse evento, com a participação dos movimentos sociais. E a ideia é essa, fazer uma escuta ativa das pessoas que vivem e convivem com o HIV, para que a gente possa fazer um debate sobre essas pessoas a partir de suas perspectivas e necessidades. A Câmara Juvenil se reuniu mais uma vez. No plenário, os jovens parlamentares analisaram e votaram os projetos de lei elaborados nas aulas semanais. Entre eles, o que cria o Dia da Câmara Juvenil, o programa de incentivo à leitura nas escolas municipais e o que transforma a região da Cracolândia em um espaço para o desenvolvimento de atividades voltadas à juventude. Vai poder ajudar, trazer jovens, tirar jovens de rua, fazer essa união, trazer jogos, poesias. As propostas aprovadas pelos jovens legisladores serão encaminhadas aos vereadores e ao prefeito e podem se transformar em novos projetos de lei e políticas públicas. Hoje é efetivamente a prova real deles, né? A discussão e votação dos projetos, tanto em primeira discussão como em segunda votação, em segunda discussão. E ao todo foram elaborados 6 projetos de lei e lembrando que os vereadores podem aproveitar esses projetos aprovados da Câmara Juvenil. E o resumo da semana fica por aqui. Até o próximo.